Nós queremos buscar forças para começar o ano de 2022 com uma perspectiva diferente. O ano de 2021 foi tremendamente maravilhoso. Deus nos abençoou tremendamente. Deus deu força, deu ânimo, deu visão, e nós estamos terminando o ano dizendo assim: obrigado, Senhor. A pandemia não nos venceu, o coronavírus não nos venceu, e aqueles que foram chamados para a tua glória estão reinando contigo, e nós estamos reinando aqui à espera da tua vinda. A igreja se fortaleceu. Tiveram coisas que aconteceram ao longo do ano que nos deixaram tristes, nos deixaram abalados. Nós andamos como? Como os discípulos no barco, mas o barco tinha Jesus. Nenhum barco que tem Jesus dentro afunda. O apóstolo Paulo também é bem enfático quando diz: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Por isso, esse ano que estamos terminando, eu quero trazer uma palavra de encorajamento para o próximo ano, buscando forças para começar. E você já leu o Salmo. É o Salmo 85. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Reprimiste tua fúria, sim, refriaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois Ele fala de paz a seu povo fiel. Que não voltem, porém, a seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então a nossa terra se encherá da sua glória. O amor e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará as suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Vamos orar? Pai de amor, nós rendemos diante de Ti. Rendemos em gratidão e louvor por tudo aquilo que o Senhor é. Ao longo da nossa história, ao longo desse ano, o Senhor é fiel. A sua bondade permanece para sempre. O seu perdão está sempre disponível. As suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Esse é o nosso Deus, o Deus que é, mas também é o Deus que faz diferença e faz a nossa história ser diferente. É o Deus que pega em gente que não é gente e a transforma em seu povo para a glória do seu nome. É aquele que restaura a vida, que dá vista aos cegos, que faz os coxos andar, que liberta os cativos e faz com que aqueles que estão mortos em delitos e pecados se transformem em vidas preciosas para a glória do seu nome. Te louvamos pelo Deus que continuará a ser, porque até aqui o Senhor nos ajudou e até aqui o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. É porque o Senhor vai continuar sendo aquilo que foi e aquilo que é. E nós te buscamos nessa noite para encher o nosso peito de força, encher a nossa mente de palavra, encher os nossos corações de desafios para que possamos viver 2022 com mais intensidade, com um recomeço profundo de gratidão e louvor, porque o Senhor nos preservou para que fôssemos gratos, mas também instrumentos da tua graça aqui na terra. Pai de amor, abra nossa mente e o nosso coração. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Como recomeçar com Deus? Como recomeçar? Às vezes a pessoa diz: eu quero recomeçar, eu desejo começar, mas eu não consigo. Eu já tentei várias vezes começar a leitura da Bíblia em janeiro e não consegui. Por que não tentou em março, abril, maio ou junho?
Por que tem que ser em janeiro? Bem, agora nós temos a oportunidade, começa em janeiro. Mas eu tentei, eu não consegui começar a ser dizimista. Eu queria ser ofertante, mas eu não consigo. Eu não consigo ter uma palavra de amor e carinho para com as pessoas. Mas eu quero, mas eu não estou conseguindo. Eu queria abraçar mais, mas cada vez que eu falo, eu afasto mais. Eu queria, mas não estou conseguindo. Eu estou aqui nessa noite para dizer, é possível sim recomeçar a nossa história em várias partes daquilo que é a sua história. Eu tenho os meus desafios, você tem os seus desafios, você em casa vai ter os seus desafios. As pessoas estão às vezes sem um norte e sem forças. Por vezes eles não têm, talvez assim, mais expectativa. Fazer o quê? Tudo que eu faço nunca dá certo. Tudo que eu digo nunca prospera. O que eu vou fazer? Talvez você se sinta assim hoje, não sei. Mas é possível um recomeço. É possível. Eu tenho histórias de irmãos que disseram, pastor, depois de vários anos ouvindo o senhor falar, começa a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e já terminei, antes do fim do ano. Mas não uma vez, já estão 2 vezes. Sabe o que significa isso? Água mole em pedra dura? Não, coração que decide tomar um rumo e dizer, Senhor, eu sou fraco, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Sabe o que o Senhor faz? Dá força. E a pessoa começa a leitura da Bíblia ou começa a fazer outra coisa. Porque é preciso entender que nós temos que tomar decisões na base da palavra do Senhor, mas também exercitar a nossa fé. É como um músculo. Se eu não andar, eu vou ficar atrofiando os músculos das pernas. E quando depois eu tento caminhar, eu não consigo, tenho dores e tenho outros problemas, porque os músculos estão atrofiados. Se eu não exercito a minha fé, se eu não coloco em prática, se eu não decido dizer, chega, basta, eu quero avançar, eu vou continuar como a galinha de Angola. Não, ninguém riu, mas você sabe o que eu quis dizer, né? Não sabem como é que a galinha de Angola faz? Não? Ah, estão vendo que sabem, né? Temos um montão de galinha de Angola aqui, né? Ah, pastor, eu queria, mas estou fraco. Ah, sou tão fraquinho. A coisa pior que tem é a pessoa. Eu queria, mas minha fé é tão fraquinha. Ó, meu irmão, a sua fé não é fraquinha, porque ela foi dada por Deus. Então o seu Deus é fraco. De 2 uma. Se a sua fé está fraca, é porque você não está com o Deus que disse que daria fé. Ele quer que você exercite. Quando aquele homem disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ele estava dizendo, olha, eu quero crescer. E quando você decide, eu quero crescer, eu quero começar, eu vou conseguir, o que é que Deus faz? Dá força. Dá força ao cansado. Restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas quem faz isso? O Senhor. 2021 está terminando, um novo ano nos espera, amém, glória a Deus, estamos vencendo mais uma etapa. Alguém diz, estou mais velho. Eu disse, glória a Deus, está mais perto do reino dos céus. Será que tudo vai se repetir novamente? A sua história, os livros que você comprou e não leu, a Bíblia que você tem e não lê, o desejo do seu coração de começar alguma coisa e não começa. Glória a Deus, a Ju terminou curso dela, né? Isso, né? O João Guilherme terminou o curso dele, estão aí formados, mas tiveram que lutar. Ela chorava. No status dela, ela punha lá, e agora, o que é que eu faço? Dá vontade de desistir, não sei quanto e tal. Mas aí venceu. Venceu por quê? Porque decidiu, lutou e chegou ao fim. E isso faz com que você também possa olhar e dizer, se ela conseguiu, se o outro conseguiu, por que eu não vou conseguir? Nos diversos setores. Pode ser na área espiritual, na área emocional, na área física. Decidir caminhar, parar de ser sedentário. Tempo de mudança, tempo de novos desafios, tempo de recomeçar a ler a Bíblia e fazer oração, participar dos grupos de oração. Você que ainda não participa, está com preguiça de levantar 8 horas da manhã, ou então não consegue se acertar com as 19h30.
Coloca um despertador, vai lá, faz isso, porque isso vai ser bom para você. A Rosângela, um dia desse, disse: amor, por que você levanta todos os dias tão cedo de manhã? Estranhando você. Ele disse: eu não sei, tem que levantar. Não sei por quê. Deus, durante um mês inteiro, me acordou às 5 horas da manhã. Eu disse: misericórdia, Senhor, não pode ser um pouquinho mais tarde? Mas não adiantava, irmão. Dava 2 voltas na cama, chegava o cachorro, alguma coisa me acordava, eu levantava, ia lá, fazia oração, voltava, e às vezes nem voltava mais para a cama, porque era 5h30, 6h30, 7 horas, né? Já começava o dia e tal. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer que a gente cresça, para que a gente tenha autoridade para falar, para ser. Porque é bom dormir até mais ou menos umas 6 horas, né? Mas 5 horas, senhor. 5 horas da manhã. Mas era isso, 5 horas da manhã. Deus, quando começa algo em nossa vida, Ele quer que a gente entenda que há um propósito maior. O salmo que nós vimos aqui é o salmo sobre recomeços. Recomeçar com Deus. Quem teve uma experiência de perdão com Deus, a experiência salvadora de perdão com Deus, sabe que ela nunca será a última. A partir do momento que você foi salvo por Jesus, começou uma nova etapa de experiências com Deus, coisas novas, conquistas novas. Deus traz mais coisas para você. O salmista também lembrou isso. Ele lembrou de um perdão do passado, ele pediu perdão. Ele lembrou de um recomeço do passado, ele pediu um novo recomeço. E Davi também, é interessante isso, né? Davi também, ele no Salmo 51 orou pedindo um recomeço pessoal. Ele tinha pisado na bola, mas ele chegou para Deus e disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Olha aí, ele está profetizando que ele vai estar pregando a palavra, e a palavra vai impactar de tal forma as pessoas que esses rebeldes, esses ímpios, esses perdidos vão se voltar para o Senhor. Olha bem a visão dele. Ele não está dizendo: Senhor, se tu podes, Senhor, que tu possas abençoar, Senhor, que tu possas salvar, Senhor, que eu possa comunicar a palavra, Senhor, que eles possam se salvar. Não! Torna-me disposto a te obedecer. Isso aqui é importante. Obedecer a quem? Ao Senhor. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão para ti. Ou seja, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda, e eu tenho a certeza que aquilo que eu estiver fazendo vai prosperar. É o princípio claro da Bíblia. O Senhor sempre abençoa o seu ministério. O ministério que você está tendo, Ele vai abençoar. É você acreditar, é você crer, é você investir. Davi orou, e ele acreditou, e ele avançou. Mas é interessante que antes dele pregar o evangelho para os outros, ele teve que trabalhar a sua própria vida, a sua própria existência, a sua intimidade com Deus. Não é querer dar sermão para os outros e a própria vida não resplandece essa luz. Não é? É dizer o roto para o nu, por que não te vestes tu? Não é assim? O provérbio? Seja, como é que eu vou ter capacidade para falar do Evangelho de Jesus Cristo se eu próprio não o vivo? Como é que eu quero que os outros me ouçam se eu não tenho essas qualidades? Então, irmãos, eu estou orando para que esse salmo eleve de algum abatimento o coração de alguém, do desânimo do espírito, e que o leve para novos níveis de alegria no Senhor, pela força do seu poder. Mas temos uma pergunta que eu gostaria que nós respondêssemos aqui nessa reflexão. Eu coloquei 3 R's. Como obter força para começar? Né? Como? O primeiro dos 3 R's é: recorde as misericórdias de Deus no passado. Irmão, você chegou até aqui. Olha a sua história. Para pensar em toda a sua história. Às vezes a gente só foca no problema, não é?
Quando a pessoa olha e vê, só enxerga problema. Eu não sei quem é que estava na sala de oração quando eu falei sobre doença. Você, tá lá, tá uns irmãos aí. Você não é doente, você tem uma parte sua adoecida. Eu não enxergo. Sem óculos. Com óculos eu enxergo. Eu tenho uma deficiência visual. Não tenho deficiência auditiva. Eu fiz o teste agora e verifiquei que não tem problemas de audição, tá? Então, eu não tenho problemas de audição, mas tenho problema de visão. E eu tenho que ter algo que corrige esse problema. Por vezes nós dizemos: eu sou uma pessoa que não enxerga, eu sou uma pessoa que não enxerga, eu tenho um problema, eu tenho problema. Coloca os óculos, pronto. O que você está vendo agora? Ou seja, recorda as misericórdias de Deus no passado. Quando a vida se torna turbulenta, quando nós nos abatemos e perdemos a força para prosseguir, é bom olhar para ver como era antes das coisas começarem a dar errado. O povo de Israel foi para o cativeiro, por quê? Porque eles estavam bem, Deus os libertou do cativeiro, passaram 40 anos no deserto, foram para a terra prometida, tiveram o rei Davi que fez algo maravilhoso, Salomão construiu o templo, mas eles fizeram o quê? Abandonaram os caminhos do Senhor. E eles agora estão na Babilônia pagando caro pela sua desobediência. E este salmo mostra que Deus está restaurando, está trazendo o povo de volta, mas o povo ainda se sente mal com aquilo que está acontecendo. E o que ele está dizendo? Olha para trás, olha para aquilo que aconteceu. Para nós seguirmos em frente, precisamos às vezes de olhar um pouco para trás, refletir, pensar, meditar. Foi isso que fez os filhos de Corá nesse salmo. Olharam para o passado e recordaram as misericórdias de Deus. Deus havia provado seu amor pelo seu povo quando o restaurou da Babilônia. Ele trouxe os cativos da Babilônia. Ele trouxe aqueles que tinham vivido 70 anos cativos na Babilônia. Deus havia mandado para o cativeiro porque ele ficou irado. Mas ele perdoou os pecados. Ele cobriu os seus pecados. E a palavra cobrir se refere ao sangue aspergido sobre a tampa de ouro da expiação, ao propiciatório da arca, que propiciava a ira de Deus. E isso é importante, irmãos. Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Aí ele põe ali uma pausa, para que a pessoa possa refletir e agora pensar. Ele fez aquilo, ele reprimiste tua fúria, sim, refriaste tua ira ardente. Esta pausa é apropriada no final do versículo 2, uma vez que esses pontos precisam ser absorvidos, pensados, meditados. Porque o momento em que esse salmo foi escrito, o sistema de sacrifício provavelmente não estava ainda reintroduzido. No entanto, Deus não precisa de um lugar específico para executar aquilo que Ele pode executar. Ele não se restringia a cerimônias. O seu perdão era tão real como se a matança dos animais estivesse acontecendo. Às vezes nós pensamos que Deus só perdoa se nós formos assim, 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 se fizermos assim, assim, assim. Vamos colocando Deus numa caixinha. Deus que age de acordo com aquilo que eu penso e que eu acho. E se esquece que Deus está além de tudo isso. É bom olhar para o passado e recordar dos grandes atos de misericórdia de Deus, tanto na história do seu povo, como na sua própria história, meu querido irmão. Sobretudo, lembra a obra e o sacrifício de Cristo Jesus. Estamos no mês de Natal e nós pensamos no nascimento, mas só a única razão do nascimento de Jesus foi a cruz do Calvário. Jesus nasceu para morrer. Jesus não nasceu para viver aqui uma vida de 30 a 40, 60, 80 anos. Ele nasceu com a morte já determinada de sacrifício, de ser imolado. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era a propiciação,
para absorver sobre si a ira e a fúria do Pai que nós merecíamos. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós olhamos para trás e olhamos aquilo que foi feito. Nós olhamos para o presente, aquilo que Deus está fazendo, e olhamos para o futuro da sua promessa de que Ele vai voltar para nos buscar. É preciso recordar. Por que precisamos recordar? Algumas coisas acontecem na nossa vida, nós somos propensos a nos esquecer dos atos de bondade. Somos tentados a nos voltar quando estamos sofrendo e precisamos manter ardente a chama do louvor no coração. Meus irmãos, uma das coisas que realmente acontece quando a pessoa deixa de pensar nas misericórdias de Deus é quando está passando por momentos difíceis, ela esquece os atos de bondade de Deus. Ela só começa a fazer reclamações. Ela só começa a reclamar, reclama. É pessoa chata demais para conviver, mas graças a Deus, porque tem pessoas que convivem com elas, até elas entenderem que a graça e a misericórdia de Deus pode novamente voltar sobre a sua vida. Só que as pessoas não têm coragem de dizer assim: você está sendo chato, você está sendo uma pessoa prepotente, porque nós queremos ser politicamente corretos. E nós temos que dizer: para de ficar reclamando, nós somos propensos a esquecer os atos de bondade. Quanto Deus já fez para você? Nós somos tentados a nos revoltar quando estamos sofrendo. E parece que o mundo cai sobre nós. Por que eu? O que é que eu fiz para merecer isso? É a coisa mais ingrata que existe. Cada um tem aquilo que precisa ter, acabou. Ninguém recebe nada por ser melhor, ser pior. Eu tenho a minha deficiência visual. Eu tenho a minha deficiência capilar. Gente, e aí? Qual o problema? Um dia, sabe o que vai acontecer? Não vou precisar de óculos e não vou ter a falta da... Deus vai me dar tudo novo. Por que eu tenho que reclamar? Eu estou dando coisas bobas para você rir um pouco, para não ficar sério demais, mas olha para a sua vida e vê das coisas que você reclama. Você não prospera mais, porque abre a boca e fala demais. Aqui está revolta, quando estamos sofrendo. Precisamos manter ardente a chama do louvor, de gratidão em nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa hora. Estou sofrendo, está doendo, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus presente. O Senhor está comigo 24 horas. Olha como deve ser chato a gente estar na presença do Senhor reclamando. E o Senhor assim... Até que se faz luz e a gente diz: glória a ti, Senhor. E o Senhor diz: finalmente. Porque o Senhor também não força, Ele vai deixando, até que a pessoa acorda para a vida. E quando não acorda, o Senhor joga de umas alturas, não é? Você lembra do Anderson? Né? Deus estava dizendo: acorda, Anderson. E o Anderson estava meio sonolento. E Deus joga ele de uma altura que ele quebra o piso, gente. A cabeça dele é tão dura que quebrou o piso. Mas Deus o restaurou e está aqui hoje, para a glória do seu nome. Irmãos, foram tempos difíceis, meu coração se apertou. A esposa deve ter pirado, né? Mas está aqui uma testemunha de que Deus não queria que ele partisse nem ficasse com sequelas, mas queria acordar ele para uma realidade mais profunda. Deus fez isso? Faz. Mas Deus faz isso? Faz. Ele permite que as coisas aconteçam. Ele diz que é pai e corrige o filho que ama. Precisamos recordar das misericórdias de Deus no passado. Se Deus me ama e já fez tanto por mim, por que eu não tenho força para continuar, para começar? Eu tenho que questionar onde é que estou errando nessa palavra. Quais são as decisões que eu tenho que tomar? O que eu preciso fazer? Eu tenho que tomar uma atitude. E sabe uma coisa? Ninguém pode tomar isso por você. Por muito que a gente chegue e fale: o pastor hoje tem uma palavra dura. Não adianta. O pastor pode ter a palavra mais dura, mais doce, mais amarga, mais mel. Não adianta se a pessoa não ouvir a voz do Espírito. Porque não é o pastor que fala. O pastor fala para todo mundo.
Mas o Espírito pega toda a imperfeição do pastor e vai ministrando ao coração de cada um. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que pega as imperfeições, porque nós somos imperfeitos, não temos a sabedoria necessária, não temos a capacidade suficiente para chegar ao coração de ninguém, não. Se alguma coisa chega até você, meu querido, sabe uma coisa? Foi o Espírito Santo. Não há glória nenhuma para mim, porque eu sou só um instrumento de Deus. E se Ele falar ao teu coração, lembre-se da Escritura: se hoje ouvires a sua voz, não endereçais o vosso coração. Segundo ponto. O segundo erro. Se o primeiro, eu preciso recordar, eu preciso agora de recorrer. Recorra a Deus em oração pelo presente. Meu querido irmão, a gente pega no WhatsApp e fica lá colocando as nossas lamentações, né? As lamentações, peço um muro das lamentações do WhatsApp de vez em quando, né? A pessoa reclama. Meu irmão, diz uma coisa. Eu estou com uma deficiência visual. Eu devo ir aonde? No WhatsApp e começar a escrever: eu tenho um problema visual. O que as pessoas vão dizer? Vai aonde? No ortopedista? Não. Oftalmo? Amém. Tem alguns irmãos que sabem onde é que tem que ir, graças a Deus. A pessoa está com problema nas cadeiras. As cadeiras estão arriadas. Vai aonde? Está com problema na coluna, vai aonde? Vai na loja comprar uns sapatos? Irmãos, vocês estão entendendo? Recorra a Deus em oração pelo presente. As coisas que estão acontecendo com você, vai falar com Deus em nome do Senhor Jesus, por amor do Senhor. Para de ficar reclamando com a vida e com todo mundo. Aquilo que você vê de errado, aquilo que você está sofrendo, aquilo que você está se encharcando de notícia ruim que você própria constrói. Você constrói um poço de lama das suas reclamações. Ai, está doendo, ai, está mal, ai, não sei quanto, e vai atolando, e você não sai daquele mesmo poço. Pula fora. Admite, realmente eu estou passando por um vale da sombra de qualquer coisa, pode ser até da morte, mas pula fora e diz: o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Mas nós centralizamos as coisas no poço da nossa incredulidade. Eu estou assim, eu sou mesmo assim, eu vou viver assim, eu já nasci assim, nada vai mudar para mim. Não vou falar quem era. Diante de tudo que Deus fez, eu preciso de ir para o Deus da minha salvação. Agora, ó Deus da nossa salvação, restaura-nos, reanima-nos, dá-me força. Senhor, eu preciso de levantar hoje, mas eu preciso levantar com força, com alegria. Restaura-nos, reanima-nos, mostra-nos o teu amor, Senhor, concede-nos a tua salvação. Não estou minimizando nem desprezando a sua dor, meu querido irmão, minha irmã, não estou negligenciando a sua dor, cada um sabe das suas dores, eu estou dando uma dica completamente diferente. Eu estou mostrando um caminho completamente diferente. Em vez de você ficar olhando para baixo, em vez de você ficar com peso nas costas, eu estou dizendo para você lançar para cima de Deus o seu peso, o seu fardo, e tomar uma atitude. Nós, por vezes, temos prazer em chegar para a pessoa: sabe, irmã, está doendo aqui. A outra irmã vai dizer: você sabe, está doendo aqui. Aí fica uma troca de quê? De dores, de reclamações, de atoladores. Estão atoladinhos, estão todos. É preciso pular fora. É o momento de sair. É o momento de olhar e verificar se não há pecado. E se no pecado passado nós ainda não entendemos que o pecado que nós pecamos já foi pago. Eu volto a repetir, tem gente que diz assim: você está passando por o que está
por causa do seu pecado. Você está pagando os seus pecados. Isso é mentira. Ninguém à face da terra pode pagar pelos seus pecados, senão o justo, o Cordeiro de Deus, jamais teria descido dos altos céus para tomar o seu lugar. Ninguém aqui na terra paga pelos seus pecados. Não há uma única pessoa que possa pagar pelos seus pecados. O seu pecado é tão grave, o seu pecado é tão gravíssimo, que jamais você poderia pagar por ele. Por isso Jesus foi o substituto, tomou o seu lugar. Agora você pode sofrer o quê? As consequências do seu pecado. Você olha para trás e cometeu pecados, fez coisa errada no passado, semeou, plantou e hoje está colhendo o quê? Era isso que o povo estava colhendo. Mas eles ainda achavam que era por causa do pecado deles. Esqueceram-se que Deus já os tinha perdoado. E uma das coisas que eu gosto é João, quando diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu creio nisso. Eu deito e durmo em paz e tranquilidade quando confesso, porque eu sei que o meu Senhor me perdoou. Eu não carrego o pecado um dia para o outro. Porque aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Nós temos que acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixe que a mentira do diabo seja mais forte do que a palavra de Deus. O diabo, ele fez isso com Eva. A palavra do diabo colocou em xeque a palavra de Deus. E Eva deu lugar para a palavra do diabo em vez de dar lugar para a palavra de Deus. Não ouça a palavra do diabo. Ouça e medite na palavra de Deus. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há lugar para a sua palavra. Ou seja, se nós não estamos de acordo com a palavra, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque na verdade nós somos pecadores, cometemos pecado, mas Jesus Cristo é a nossa propiciação diante de Deus. Sobre Ele é lançada a ira, a indignação de Deus contra o pecado e o pecador. Então cabe a nós o quê? A mim e a você reconhecer o pecado, arrepender-se dele, confessá-lo com fé, em nome do Senhor Jesus. E o que é que acontece? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado. E esse aí não é corrupto, nem possível de corrupção. Tá? Hoje nós vemos muitas coisas por aí, né? Aqueles que eram para defender estão aí. Todo mundo já fica com o pé atrás, né? Mas este aqui não é assim. Um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele é justo, é o justo juiz. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Olha, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo, ou seja, todos nós. Parece-nos que estamos lendo aqui o Salmo 85, versículo 4, seja uma resposta à pregação de Ageu. Ageu tinha pregado e o povo tinha ficado atento àquela pregação, porque ele os repreendeu por abandonarem o trabalho do templo a favor das suas próprias casas. Naquela época, eles estavam construindo as suas casas e deixaram o templo e foram construir suas casas. Eles estavam negligenciando o trabalho e negando os seus dízimos e as ofertas. Sabe o que aconteceu? Deus reteve chuvas para com a lavoura. Vamos pensar um pouco aqui. O que pode reter a bênção de Deus sobre a nossa vida? Jesus disse uma coisa: olha, tendo que comer e como vestir, dai-vos por satisfeitos. Amém? Ele também disse para não buscarmos as coisas que estão para além daquilo que é necessário, porque isso é o que os ímpios buscam. Mas ele termina dizendo assim: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça.
E as demais coisas serão acrescentadas. Olha aqui, o que eu li para vocês. Eles tinham abandonado o trabalho do templo em favor das suas casas. Eles estavam negligenciando o trabalho e negando os seus dízimos e ofertas para Deus. O que aconteceu? Deus reteve as chuvas e não trouxe água para as suas lavouras e para o seu gado. Transformando isso para nós. Nós estamos buscando Deus em primeiro lugar? Nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Para que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida? Porque um recomeço passa por refletirmos bem em que lugar Deus está na nossa história. Quanto tempo eu estou buscando o reino de Deus? Como é que eu vivo esse reino? Isto aqui é pessoal, gente. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Isto aqui é examine-se, pois, o homem a si mesmo e se alimente dessa palavra que o pastor está dizendo. Isso aí também é para mim. Porque o ânimo só retornou quando eles ouviram e começaram a praticar a palavra de Deus. Se você ler o livro de Ageu, você vai encontrar isso. Quando eles pararam de fazer as suas próprias coisas, se dedicaram à obra do Senhor, quando eles começaram a dar os dízimos e ofertas, eles receberam de novo a chuva. Aí você, mas pastor, você está falando que eu tenho que abandonar? Não. Estou falando aquilo que aconteceu lá. O que precisa acontecer na sua vida é outra história. É você com Deus e Deus com você. Eu não estou dizendo nada, nem quero que você diga que o pastor falou que se não der dízimo e oferta não vai chover. Não tem nada disso não. Está falando para o povo daquela época e os versículos 4 a 7 parece que era a resposta do povo. O povo ficou convicto em seu coração que havia feito e seus problemas pessoais eram uma desculpa para negligenciar o Senhor. Ou seja, eu tenho os meus problemas, gente. Eu não posso me dedicar à obra do Senhor porque eu tenho os meus problemas pessoais. Espera aí. Os problemas pessoais nunca são impedimento para você servir o Senhor. Não entra nesse esquema não, porque é importante nós não abrirmos mão dos princípios. Agora, nosso Deus, da nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado a tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Ou seja, eles estavam tendo consciência de que várias gerações tinham sofrido as consequências das gerações anteriores. Aquele a quem eles chamavam e clamavam é Senhor, era soberano, era um Deus de amor que demonstra todo o seu amor para com eles, para torná-los um povo que verdadeiramente era da descendência de Abraão. Nós também somos um novo povo adquirido através de Jesus Cristo. Portanto, meu querido irmão, não sei o que está passando, não sei o que são os desafios na sua vida. Uma coisa é certa, se você recordou a graça e a misericórdia de Deus, agora recorra a Deus em oração pelo presente. É hora de você colocar diante do Senhor o presente. Para o terceiro R, reanime-se com as promessas de Deus para o futuro. Se precisamos recordar, se precisamos recorrer, precisamos nos reanimar. Você encontra força para recomeçar, como já vimos, quando você recorda as misericórdias de Deus no passado, você recorre a Deus em oração pelo presente, isto é, a oração de arrependimento, de fé na vida e na obra do Senhor, uma vida que realmente passa a ter sentido. Por isso precisamos nos reanimar com as promessas de Deus para o futuro. Quais são as últimas promessas de Deus para o futuro? Precisamos ter ouvidos abertos para o que o Senhor diz. O Salmo 85:8, ouço com atenção o que Deus diz. O Senhor diz, pois Ele fala de paz ao seu povo fiel, que não voltem, porém, os seus caminhos insensatos. Olha bem, precisa ter ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor diz. Clamar na hora do aperto, todo mundo faz isso, mas não basta, é preciso prestar atenção à palavra de Deus. Bom, é extremamente importante, nós não fazemos as coisas por emoção. Nós somos
um povo muito emotivo. O brasileiro é muito emotivo, não é verdade? Eu tenho dificuldade, às vezes, de relacionamentos por causa da emotividade. Eu sou mais racional. Eu não entro muito no campo da emoção. Sou emotivo, mas eu sou mais racional. Eu penso as coisas com várias etapas. Eu não penso no aqui e agora, não é só no sentimento. Eu penso em várias etapas, nas várias possibilidades. E a palavra de Deus nos chama para isso. Tem um momento em que eu estou sentindo, mas a palavra de Deus diz que não. Então, não é não. Ah, mas eu estou sentindo. Amanhã você vai sentir outra coisa. Talvez tenha sido a comida boa que você comeu no almoço de hoje. Maravilha, né? Que almoço maravilhoso. Não deu nem para comer o bolo da tarde, porque a barriga está cheia até agora. Estou me sentindo bem. Amanhã eu posso viver com esse sentimento, estou cheio, estou satisfeito. Não, amanhã eu vou precisar de comer. Então eu não posso viver do sentimento de satisfação da comida que comi hoje. Eu estou satisfeito. Não, eu tenho que pensar que eu estou satisfeito aqui, mas amanhã eu vou precisar de comer. Eu preciso de pensar. Ou seja, ouvidos abertos, entender, prestar atenção à palavra de Deus. Devemos ouvi-lo, porque ele só fala de paz ao seu povo quebrantado. O povo que não é quebrantado não pode falar, Deus me está dando paz, porque Deus não dá paz a quem não está quebrantado. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Um coração contrito e arrependido o Senhor não desprezará. Então paz vem para quem? Para aqueles que não voltam para os caminhos insensatos. Em segundo lugar, um coração dedicado para a glória de Deus. Certamente sua salvação está perto dos que o temem, então nossa terra se encherá da sua glória. Olha que coisa mais linda. Deve-se confiar que a salvação está perto, o Senhor está perto para salvar. Deus nunca está longe de você e virá em breve. Deus não está longe, o seu ouvido não está tapado, o seu braço não está encolhido. Deus está perto, perto daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Havendo confissão do pecado e correção de postura, a glória de Deus se firmará na terra, na sua vida. E por último, as mãos e pés na obra de Deus. O amor e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. Meu irmão, que palavra tremenda. Profecia daquilo que Deus vai fazer. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. Sim, Deus abençoará a minha vida e a minha vida vai prosperar naquilo que precisa ser prosperar. Mas eu tenho que abandonar o quê? Os caminhos errados, aquilo que eu estava fazendo errado. Eu não posso pedir bênção de Deus sobre a minha vida se eu continuo andando torto. Se eu estou indo para o Rio de Janeiro e pego a estrada para São Paulo, meu irmão, dificilmente eu vou chegar em São Paulo. Ou melhor, no Rio de Janeiro. Porque eu estou andando na contramão. Então nós precisamos pensar isso. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. E diz mais aqui, a terra, a justiça vai adiante dele e prepara o caminho para seus passos. As expressões do favor de Deus para com o seu povo são personificadas no versículo 10 a 13, que diz claramente as bênçãos de Deus trocando abraços e beijos. Talvez seja uma das belas figuras do modo misericordioso de Deus. Jesus fez isso com o seu povo. Deus nos abraçou, Deus nos beijou. Abraço de pai, beijo de filho. Ele trouxe para nós aquilo que nós nunca iríamos poder ter. Portanto, quando você ouve a palavra de Deus, dedica o seu coração à glória de Deus nessa terra e vive pelos valores do reino, e para espalhar esses valores, na esperança da vinda do reino, você se reanima com as promessas de Deus e vive orientado pela bendita esperança. Qual é a bendita esperança? A volta do Senhor. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Irmão, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos passar por aflições, vamos passar por problemas, mas o nosso norte não são problemas, não são as dificuldades. Nós temos uma orientação, nós aguardamos a bendita esperança. Amém? Nós não estamos aqui simplesmente para contemplar as dificuldades e para ficar falando dificuldades. Nós estamos aqui porque temos um alvo, aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Buscando força para começar. É só para quem quer. Se você quer, essa palavra então é para você. Se você quer começar e não sabe como, não tem força, este salmo é para mim e para você. Para todo aquele que precisa recomeçar, ele começar amanhã. Você vai ter que levantar amanhã. Novos desafios vão estar esperando você. Mesmo quando estamos caindo, Deus está perto para nos levantar. Mesmo quando falhamos, Deus estende a sua mão de misericórdia sobre a nossa vida. Jesus é e sempre será aquele que vai estar perto de nós, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso você nunca ficará sozinho. Ele é o Cristo que se tornou justo e justificador, para que nós possamos viver esse mundo, dificuldades, de problemas, mas com uma certeza, não estarei sozinho. Recorda as misericórdias de Deus do passado. Recorra a Deus em oração pelo presente. Reanime-se com as promessas de Deus para o futuro. Amém? Recorde, recorra, reanime-se. Olhe para as misericórdias de Deus do passado. Vá a Deus em oração com arrependimento e fé em oração. E ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. E faça dela e somente dela, o seu norte. Deixe que em sua vida o amor e a verdade se encontrem. A justiça e a paz se beijem. Deixe que a verdade brote do seu coração e a justiça sorria do seu rosto. Pois em Jesus Cristo nós provamos de amor e verdade, justiça e paz, graça e verdade. Em Cristo Pai, que nos deu suas bênçãos, e na vida poderá produzir uma farta colheita. Irmãos, Deus nos abençoou. Ele vai produzir na sua vida, na sua história, uma farta colheita. Prepare o seu coração, anime-se, recobre suas forças, recomece em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus e prossiga. Eu gosto dessa palavra, olhando para o autor e consumador da minha fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para baixo, não olhe para frente, não olhe para trás, olhe para cima, para Cristo. Nunca você vai ficar escandalizado olhando para Cristo. Nunca vai ficar decepcionado olhando para Cristo. Se você olhar para si e olhar à sua volta, você vai encontrar muitas falhas. Mas olhando para Cristo, você vai encontrar o consolo e o conforto, o ânimo que você precisa e a resposta para todas as suas indagações. Oremos. A Ti, ó Deus, queremos render glória e honra, porque Tu conheces a cada um e sabes das lutas de cada um. Nenhuma dor passa despercebida a Ti, Senhor, mas o Senhor também nos dá a oportunidade de vivermos ainda com dor para a glória do Teu nome. Não para nós vivermos reclamando, mas para nós vivermos entendendo que as dores fazem parte da nossa história, mas elas não são a nossa história. A nossa história, a nossa vida está escondida em Ti, a nossa história está em Ti também. Por isso nos dá a capacidade de olhar para aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, na nossa história. Que o Senhor nos faça olhar para o grande amor com que o Senhor nos amou, para tudo aquilo que o Senhor fez na vida de cada um de nós. E que a cada dia nós possamos recorrer a Ti. O Senhor mesmo diz, basta a cada dia o seu mal.
Basta a cada dia os seus problemas, as suas dificuldades, que saibamos correr para Ti, lançar-nos sobre Ti e lançarmos para Ti as nossas dificuldades. Mas também pedimos que nos deixe a coragem de nos reanimarmos, de sairmos daqui com uma decisão em nosso coração: vou recomeçar. A minha história não está sendo escrita para a desgraça. A minha história não foi escrita antes da fundação do mundo para que eu terminasse em desgraça, mas terminasse em graça e para a glória de Deus. E nós pedimos-te isso, ó Pai. E nós já estamos pedindo e agradecendo isso, porque sabemos que o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, a vai aperfeiçoando até o dia em que o Senhor nos chamar ou o teu filho voltar. Por isso, eu peço a Deus por cada irmão aqui presente, por cada um daqueles que está na internet, ou aquele que vai assistir ainda essa mensagem, que o Senhor abra a mente e o coração para entender o quanto Deus o ama, o quanto Deus o quer ver mudando a sua história, mudando os seus paradigmas, mudando para a glória do teu nome e para a bênção da sua vida. Eu te peço, ó Pai, eu suplico a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.